Tem muitos brasileiros que apoiam leis anti-imigrantes ou que restringem a imigração aí no Brasil. E aí, vem para os Estados Unidos, mesmo sendo imigrante aqui, mas deixa isso pra lá, e apoiam leis e candidatos que também são anti-imigrantes ou que querem dificultar a imigração para os Estados Unidos. Usando frases como, tá ficando complicado, não, mas agora tá um absurdo a imigração. Não, porque quando eu cheguei, os imigrantes eram diferentes. E você até pode pensar que não tem problema nenhum com isso, mas eu já acho que tem e muito. Porque, de novo, tirando a hipocrisia de ser um imigrante e querer dificultar as coisas para a próxima geração de imigrantes, o ponto principal desse vídeo é que os dois países têm propósitos e histórias diferentes. Mas para muita gente isso não importa, então, sim, gente, muda de país, mas continua a mesma pessoa. Tudo que é aplicável para sua vida, para a economia, para a segurança do seu país de origem, vale para o novo país também. Esquece toda a história diferente desse país, esquece os propósitos desse novo país, esquece tudo isso. O que vale é você se manter firme nas ideologias que você tem e teve no seu país que você deixou. E eu sei que você pode até falar, mas foram as minhas ideologias que me fizeram sair do país e ir para um outro. E beleza, isso faz sentido. Mas então para isso você pesquisou, aprendeu a história do país, os problemas sociais e econômicos desse novo país, como que o governo, a Constituição, tudo desse país foi criado, ou você só procurou saber o que você precisava para morar lá, porque oferece condições melhores para você viver? Hi everybody, what's going on? Eu sou a Brasicana Julie, que traz tudo sobre os Estados Unidos, compartilho a minha vida pessoal aqui em Danbury, no estado de Connecticut, com vocês, tudo pela perspectiva da Brasicana que sou. E eu quase me formei em Ciências Políticas aqui na University of Connecticut. Eu sempre me interessei pelo assunto de política e o desenvolvimento da política ao longo dos anos, também de conversar e tentar entender diferentes pontos de vista e diferentes soluções para o mesmo problema. Sempre gostei, e se você assistiu o vídeo onde eu falo da grande recessão aqui dos Estados Unidos e como foi viver aqui durante essa época, você já sabe disso. Detalhe que as palavras usadas foram conversar e tentar entender, não atacar e defender, que é o que se resume muitas das brigas sobre política hoje, e talvez é o porquê que, no geral, é bom evitar falar sobre isso, porque realmente tá muito chato. Eu moro aqui em Connecticut há mais de 30 anos, e recentemente, durante esses últimos anos, eu tenho visto um alto número de pessoas que vêm do Brasil pra cá e já estão colocando adesivo de político brasileiro no carro, e isso não é só com recém-chegados, tem muita gente que também tá aqui há 30 e poucos anos e tá fazendo o mesmo, ou sai com blusa de apoio para político brasileiro, entra em discussões na padaria, aqui em Danbury, por causa de políticos no Brasil. O que o ponto desse vídeo nem é isso, mas que papelão, hein, gente? Morando em um outro país e discutindo sobre política no Brasil, não discutindo de ter um debate, discutindo de briga mesmo. E a defesa ou argumento sempre é, mas eu quero ver o meu Brasil melhor. Mas você vai fazer isso morando fora do Brasil? Óbvio que as pessoas vão sempre ter suas preferências, mas de chegar num nível de brigar em um ambiente público ou colocar um adesivo no carro no exterior, eu realmente não entendo. Enfim, e aí, por se alinhar a uma ideologia política no Brasil, traz isso pra cá, pros Estados Unidos com eles. Ou por achar um candidato ou partido melhor no Brasil, começa a procurar e apoiar semelhantes aqui nos Estados Unidos. Vou usar um exemplo básico que acontece aqui bastante. Tem muitos brasileiros que apoiam leis anti-imigrantes ou que restringem a imigração aí no Brasil. Aí vem pra cá, mesmo sendo imigrante, mas deixa isso pra lá, e apoiam leis e candidatos que também são anti-imigrantes ou que querem dificultar a imigração para os Estados Unidos para os outros. E você pode pensar que não tem problema nenhum com isso, mas eu já acho que tem. Os dois países têm propósitos e histórias diferentes. Mas eu quero garantir um futuro melhor. Não tô interessado no passado. Quero saber daqui pra frente. Mas é muito difícil fazer isso em alguns países onde a história do país está tão entrelaçada nos problemas presentes e nas oportunidades do futuro. Um país como os Estados Unidos, que é muito apegado ao seu passado, ou talvez algumas partes do seu passado,
passado, porque outras eles fingem que nem aconteceu, mas enfim. A Constituição dos Estados Unidos é de 1790. Na verdade, ela é um pouco mais antiga, mas todo mundo assinou o documento, todos os estados decretaram esse documento como lei em 1790. E desde então, desde 1790, tiveram 27 mudanças na Constituição. A última veio em 1992. Então já 30 anos atrás. No Brasil, a Constituição é bem mais nova. E já tiveram mais de 130 modificações para a Constituição, a última sendo ano passado, e eu acho que tinha algumas para serem mudadas esse ano também. Então já aí você vê a diferença gritante entre os dois países. Em conversas sobre isso, já falaram para mim bastante que mas isso é porque o Brasil é bagunçado. Não tem ordem. E qualquer um pode ter suas opiniões sobre isso e tá tudo bem. O ponto principal é que já dá pra ver que são países muito diferentes. O valor do passado e das origens pesa muito mais e com certeza isso afeta o futuro daquele país. O progresso ou a velocidade que aquele país caminha para o progresso e com isso também isso influencia muito a cultura do país. É muito fácil e isso faz total sentido de pertencer a um partido em um país e simplesmente aplicar as mesmas ideologias, os mesmos valores, as mesmas leis no novo país. Mas eu tô aqui pra falar que isso não tá certo. Ou que até você ter uma imersão realmente na história desse país, do novo país, isso deve ser evitado. Quando você aprender sobre e ter mais desse conhecimento, aí sim, beleza, faz o que quiser. Mas antes disso, deve ser evitado. Óbvio, eu sei, ninguém exige isso de quem já mora aqui no país. Tem muita gente que não se importa pela história do país, mas eu acho essas pessoas ignorantes. Mas eu também acho de uma ignorância muito grande de aplicar as mesmas soluções para os dois países, ou querer aplicar as mesmas soluções para os dois países, sendo que os problemas no sistema de saúde no Brasil são completamente diferentes do problema de sistema de saúde aqui nos Estados Unidos. A violência, tanto a exposição à violência diária, quanto a facilidade de entrar nesse mundo de violência, são completamente diferentes nos dois países e também o tipo de violência é completamente diferente nos dois países. Voltando pro exemplo de antes, de não apoiar a imigração, ou querer restringir a imigração aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um símbolo bastante conhecido, com poemas, palavras e uma simbologia muito forte e linda sobre resistência, esperança e imigrantes. É simplesmente incoerente um país ser contra a imigração, tendo um grande símbolo enraizado, meio que no lore desse país. Já falei sobre isso, vou fazer um outro vídeo mais detalhado sobre a estátua, porque eu acho que muita gente não é que não presta atenção, mas não dá tanto valor ou importância para as palavras que tá lá todo dia. E é 100% uma mensagem para imigrantes. E não um certo tipo de imigrante, não já adiantando os comentários, mas o país não é anti-imigrante, é só imigração legal. Não. A estátua não tá lá falando que quer as pessoas bem educadas, que vão trazer valor pro país de alguma forma, que são especializados em certas coisas. Não é isso que tá lá. Outro vídeo. Mas os Estados Unidos têm, sim, muita incoerência. Isso daria vários outros vídeos. Nesse vídeo eu tô falando pra você não ser incoerente. Ou se você conhece alguém que vem pra cá, dá esse alerta pra eles também não serem incoerentes. Ou pelo menos pra tentar reconhecer isso. E quando tá nos Estados Unidos e sente aquele fogo, aquela paixão de defender um lado versus outro, ou uma coisa versus outro, procure dar uma pausa. Ou pelo menos antecipar com o reconhecimento disso é algo que eu apoio em um país. Isso é algo que, no Brasil eu vejo dessa forma, mas que aqui para os Estados Unidos pode ser diferente. Acredito que fazendo assim a gente tem como ter uma conversa melhor para as pessoas estarem um pouco mais abertos para conversas sobre a política daqui nos Estados Unidos. Acho que nunca tem problema nenhum em falar que, eu não sei tanto sobre esse assunto, eu vou procurar me informar mais, eu vou ver a história disso pra ver se realmente bate com o que eu apoio. Porque aí você consegue formar uma opinião política mesmo, baseado em fatos e em histórias e continuando essa história de progresso pro futuro e não apenas baseado em uma opinião ou um gosto político que você tem em um país e simplesmente trouxe pro outro.
São duas coisas completamente diferentes, dois países diferentes, por mais que tenham muitas semelhanças, dois propósitos diferentes e duas experiências democráticas completamente diferentes. Eu posso me estender sobre esse assunto bastante e continuar falando de coisas que eu acho absolutamente ridículas, como brasileiros que têm as suas vidas feitas no exterior, muitas das vezes já têm a cidadania aqui dos Estados Unidos e faz questão de ficar votando e participando de eleição no Brasil. Não votar em branco, sabe? Porque eu sei que é obrigatório o voto, mas de votar para um candidato específico, sendo que não vive a realidade do dia a dia do brasileiro. Mas eu também consigo entender, querer participar para tentar trazer alguma mudança. Mas porra, cara, tem pessoa que vive aqui há mais de 20 anos e faz questão de fazer isso, gente. Volta então pro Brasil. Mas eu vou parar por aqui, senão eu começo a me estender demais e eu não tô querendo fazer isso. Só tô querendo trazer esse ponto pra reflexão. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder o próximo. Me deixe saber aqui nos comentários se você concorda, se você discorda, qual é a sua opinião sobre isso, se você acha ridículo, se eu sou ridícula por pensar dessa forma. Estou disposta a ouvir e ter essa conversa sobre esse assunto com respeito e buscando entendimento e uma compreensão do outro lado e não ter uma discussão. Thank you guys so much. I will see you next time. Bye!